Graça e paz, família Vibne. Amém? Família mais abençoada dessa cidade. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Hoje é um dia muito especial para nós, que é o dia que nós vamos começar o estudo do livro de Jó. Imagino que você já leu Jó em casa, amém, queridos? Hein? Leu? Ontem eu dei uma tarefa para os irmãos, ler o livro de Jó todinho ontem, de ontem para hoje. Na verdade, eu vou ser sincero com vocês, eu gosto tanto de dois livros na Bíblia, que é o livro de Jó e o de Apocalipse. Às vezes eu começo lendo assim, e termino num dia, dois. O livro de Jó me agrada, né? E cada vez mais eu busco aprender com esse livro, irmãos, que é tão significativo para nós. Vamos orar? Deus, eu te agradeço imensamente por este dia, Pai. Talvez este seja o melhor horário do nosso dia, quando nós estamos na igreja, junto com os irmãos, adorando o Teu nome com hinos, lendo a Tua palavra e esperando receber o maná que vem de Deus através da Tua palavra. Ó Deus, repreenda todo espírito de surdez, todo espírito que venha tampar os ouvidos, abra os olhos espirituais e que o nosso coração seja uma terra fértil, preparada para receber a boa semente da Tua palavra. E quanto aos meus lábios, ó Deus, o Senhor possa tomar os meus lábios para proclamar a verdade do Senhor nesta hora, a verdade que liberta, que edifica e que nos conduz ao caminho da vida eterna. Obrigado mais uma vez, nós te agradecemos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Deus é maravilhoso. Eu pedi que você prestasse atenção, porque aqui tem muita lição para a nossa vida, e lição importantíssima, e lições que contradizem o que a gente muitas vezes espera de Deus, né? O que você espera de Deus? A gente precisa entender muita coisa que o livro de Jó ensina, irmãos. Vamos lá então naquela parte que é histórica, é fora da Bíblia. O autor do livro de Jó é desconhecido, ninguém sabe quem escreveu o livro de Jó. A data também não tem uma data fixa para a gente saber que em tal data foi escrito, mas ele é considerado a escrita mais antiga, o livro mais antigo de toda a Bíblia, mais antigo do que o Gênesis, do que qualquer um outro. Então eu coloquei ali, é o livro mais antigo da Bíblia. Ou outros estudiosos dizem que esse livro foi escrito durante o exílio, mais no final do exílio. Qual o exílio? O exílio da Babilônia, aquele que nós terminamos de estudar sobre ele no livro de Esther, tá? Então, o povo de Israel foi exilado no Egito, depois foi exilado outra vez na Babilônia, e eles sofreram na mão do rei da Pérsia, e, enfim, são sofrimentos, né, que a gente reconhece, bíblico, e tem mais um sofrimento de Israel, que foi um exílio, mas um exílio dentro de sua própria terra, que aconteceu, que é histórico, que está registrado na Bíblia. E aí eu vou interromper a linha aqui, só para puxar na memória dos irmãos, principalmente que dão aula na escola bíblica dominical. Qual outro domínio que Israel sofreu? A não ser esse do que eu falei, do Egito, depois da Babilônia, depois do rei da Pérsia, quando nós estamos vendo agora, encerramos recentemente, e teve um outro também que a Bíblia mostra que havia uma nação que dominava a nação de Israel. Os romanos, na época de Jesus. Lembra lá que o Império Romano dominava? Isso é tanto bíblico quanto histórico, tá, irmãos? Se você for digitar no Google lá sobre o domínio do Império Romano, você vai encontrar que dominou a região da Mesopotâmia. Por isso que a gente encontra que os soldados romanos eram os que prenderam Jesus, que levou para a cruz. Então, assim, Bíblia é ciência, Bíblia é história, Bíblia é verdade. Na verdade, é a única religião que a história confirma, né, os escritos. Então teve esse outro domínio, que nós não vamos entrar no caso aqui, mas é para puxar sua memória, já que a gente está num estudo bíblico, tá bom? Então o exílio de que diz respeito os estudiosos que esse livro foi escrito, é o exílio babilônico, mas no final do exílio babilônico, tá, irmãos? O tema principal do livro de Jó é o problema da aflição de Jó. Tudo está em torno da aflição de Jó, desde o primeiro capítulo, como nós vimos, até o último.
a solução para Jó, é incrível esse livro. O problema de Jó começa no capítulo 1, e o problema de Jó vai terminar no último capítulo 42, quando Deus manda Jó orar pelos seus amigos. Jó vai orar, e no momento em que ele orava, Deus mudou a sorte de Jó, e ele restituiu Jó 2 vezes mais tudo que ele tinha. Se aqui ele era o homem mais rico do Oriente, se aqui ele tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e tinha grande número de servos, Deus deu duplicadamente. Então o problema dele começa aqui, ele passa uma aflição tremenda, o livro todo narra isso. No capítulo 38, Deus pega Jó, figuradamente, pega Jó por aqui, ó, e dá uma lição em Jó de repreensão. Apesar que Jó não pecou falando contra Deus, Jó começou a pensar certas coisas de Deus que não era o que Deus queria. Então Deus começa a repreender no capítulo 38, Jó, e termina repreendendo. Foi quando ele fala para Jó: onde você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas? Porque Jó, irmãos, na altura do sofrimento de Jó, Jó começou a questionar Deus: mas como é que pode uma pessoa como eu, aqui chega a dizer que Jó era um homem justo? Irmão, na Bíblia em lugar nenhum Deus fala tão bem de um homem como de Jó, e deixa Jó sofrer tudo aquilo. Então Jó começa a questionar Deus, e lá a partir do capítulo 38, Deus vai responder Jó, e não pensa que Deus pega Jó no colo, dá um abracinho nele, dá beijinho, não, você vai ver que as palavras são duras com Jó, mostrando: ô Jó, peraí, você está parecendo que você sabe muito, do jeito que você está conversando e falando, onde é que você estava? Quando eu formei os astros, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pus limite às águas. Então, irmãos, é isso aí, tanto que no estudo bíblico, eu sempre peço aos irmãos, para tentarem ver o modo de Deus agir, porque o jeito que Deus agiu com Jó, ele age comigo e age com todos. Deus não muda, é nisso que Deus não muda, irmãos. O padrão de Deus lá é o mesmo hoje, mas só que eles nos ensinam uma religião como se Deus tivesse mudado, irmãos, como se Deus olhasse para a minha miséria e tivesse muita peninha de mim, e me pegasse no colo, e me deixasse ser com Ele o que a gente é com os outros. Quando a coisa vai mal com você, vai ruim, o que você faz? A gente desconta em alguém. Você acha que Deus aceita? Você vai ver aqui que Deus deixa Jó abrir a boca e fala: depois do 38 para lá, Deus começa a pegar Jó, não abraça e nem beija, Deus trata Jó com muita seriedade, mas no final ele fala: agora vai, ora pelos seus amigos. Aqueles amigos só detonaram Jó. Jó com muita dor. Jó estava com tanta dor, irmãos, que o capítulo 2, no versículo 12 e 13, diz que eles viram Jó, eles nem reconheceram Jó. Eles ficaram sentados 7 dias e 7 noites ao lado de Jó, sem abrir a boca, e o texto diz: tamanha a dor que Jó estava sentindo. Então os camaradas foram lá, encheram a cabeça de Jó, e Deus no final fala assim: ora para os seus amigos, intercede por eles. E na hora que Jó intercedia pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Então isso são lições, irmãos, que você talvez não saiba. As pessoas que nos perseguem, nos fazem mal, a gente detona. Deus manda a gente orar por eles. Jesus falou isso, para a gente abençoar, né, quem nos persegue, nos amaldiçoa. Então o tema principal é esse, é o dilema, é o problema da aflição de Jó. Como ela começa, como ela se desenvolve e como ela termina. Tudo isso é importante para nós, é o tema principal. E as lições são, em praticamente 2. O poder do maligno, o poder de Satanás sobre a vida do homem e da mulher, sobre a humanidade. Fica muito claro o poder que ele tem sobre a vida humana. Ficou claro, né, irmão? Por isso que eu pedi vocês, presta atenção, do versículo 6 para baixo, são as 2 vezes que vai mostrar como se funciona diante de Deus. O acusador está lá acusando eu e você todo dia. Pegou Jó, sem Jó tem nada a ver com a história. Então, irmãos, primeira parte desse livro, uma parte, vamos dizer assim, vai mostrar o poder do maligno sobre a humanidade, o poder de Satanás sobre a humanidade. E o outro é o sofrimento no plano de aperfeiçoamento do caráter do homem. Porque o que a gente vê é Deus arrebentando com Jó, massacrando ele, e depois dando a ele 2 vezes mais do que ele tinha. Você entende? Se você pega o livro assim, praticamente já te resumiu o livro todo. Vai mostrar que você pode ser o homem mais justo. Se tem alguém aqui no nosso meio que acha que é crente demais, acha assim: eu sou muito santo, eu sou muito bom, ou muito santo e muito boa, eu só te pergunto, será que você chega pelo menos aos pés de Jó? Porque a Bíblia diz que Jó, além de ser tudo rico, ele era temente a Deus, ele era um homem justo temente a Deus. Será que nós somos pelo menos um pouquinho do que Jó é? Tudo bem, se você é um pouquinho do que Jó é, já está um bom caminho andado.
Mas eu quero te dizer uma coisa que é bíblico, isso é teologia e Bíblia. Satanás pediu para bagunçar com a vida desse homem mais justo que havia, e Deus deixou. E quanto a mim e quanto a você? E isso é o verdadeiro Deus da Bíblia, tá, irmãos? Isso não é o verdadeiro Deus que eles pregam lá fora, não. É o Deus da Bíblia. Como é que pode esse trem? Se aconteceu com Jó, né, irmão Joaquim? Não pode acontecer comigo? Pare e pensa. Isso é teologia bíblica, irmãos. Isso é Bíblia. Isso não é ilusão. Aquele negócio que dá o dízimo na minha igreja que você vai ficar rico. Pode aplicar aqui nessa igreja que aqui o poder está caindo. Sabe essa teologia daí? Aqui ela vai contra. Porque Jó era tudo isso, justo, temente a Deus, era o sacerdote do lar, Jó intercedia para os seus filhos, Jó era isso, Deus elogiou Jó para valer, e o diabo pediu Deus para mexer com Jó, e Deus falou, pode. Então, irmãos, quem segura a minha vida próspera, com muito dinheiro, igual está aqui, que ele era muito rico? Quem garante que por eu ser crente dessa igreja ou da outra, eu vou continuar bem financeiramente? Quem garante, porque eu sou crente, sou pastor, eu não vou ter uma doença amanhã, terrível como a de Jó? Quem garante que por eu ser crente, você é crente, e busca a Deus e ora a Deus e jejua, a gente acha isso, né? Quem garante que por tudo isso, teus filhos não vão morrer todos no mesmo dia? Que a tragédia não vai bater na tua porta? Quem garante? E quem garante? Está vendo, querido, o que esse livro é transformador? E vai de encontro, irmãos, é contrário tudo que a gente pensa que Deus é. Porque às vezes você pensa que você é crente, você tem uma garantia. Você pensa que você é crente, você tem uma garantia. Já tinha qual garantia? É por isso que as lições primeiro, o poder de Satanás sobre a humanidade. Ele está lá tentando, ele é o tentador diante de Deus. E o segundo é o sofrimento no plano de Deus, para aperfeiçoar o caráter da gente. E depois dá a gente as coisas, porque ele deu lá na frente, tudo duplicadamente. Você viu aquelas campanhas de... Vamos fazer uma campanha para Deus duplicar nossos bens, duplicar nossa saúde, duplicar o poder, porção dobrada. Já viu essas campanhas? Deus deu tudo para Jó, irmãos. Mas primeiro Jó teve que perder tudo. Sofrer para burro, para Deus depois dar 2 vezes mais. Existe um processo tão lindo, irmãos, que é esse. Agora, eu diria também que a lição maior do livro de Jó é o seguinte. A lição maior de Jó é possível permanecer fiel, é possível permanecer crente, é possível permanecer santo, mesmo se a desgraça bate na porta e a gente perde tudo. Essa é a teologia que eu peguei para mim. Sirvo a Deus, não é por causa do carro, não é por causa da casa, não é por causa da saúde, não é por causa de nada. Eu sirvo a Deus porque Jó me mostrou que eu posso. Essa é a grande lição de Jó. Porque a Bíblia termina dizendo que em tudo Jó não blasfemou de Deus. Agora, só de ser sincero, só que ele perdeu tudo num dia só, irmãos. O trágico de Jó é que veio um e falou, perdeu isso, veio outro, perdeu isso, veio outro, perdeu isso, e por fim, morreu seus filhos. Diante de uma tragédia, a gente desestrutura e praticamente quase morre. Jó recebeu todas elas no mesmo dia. Então, irmão, só uma pincelada para você ver, aí você vai encontrar que esse tema é possível. E nós vamos ver então, nesse capítulo 1 e 2, a primeira e a segunda prova de Jó. Foram 2 provas, tá, irmãos? A primeira e a segunda, tá? Agora, eu quero deixar para os irmãos algumas perguntas antes de entrar neste livro. Aí a gente já está encerrando o estudo, é assim que funciona, tá, irmãos? Eu lanço para vocês aquela parte histórica, e aí a gente já vai entrar no livro. Mas eu quero fazer algumas perguntas. Se existe um Deus no céu, por que há tanto sofrimento, irmãos, no mundo? Já deu um estudo aqui na terça-feira sobre isso. Hein? Se existe um Deus no céu, por que tem tanto sofrimento? Eu não sei se você se compadece com os outros, mas eu me compadeço. Eu sou assim, gostaria que todo mundo fosse, porque eu creio que Cristo sempre foi assim. Quando eu vejo uma pessoa que não tem onde morar, meu coração dói. Quando eu vejo uma pessoa que não tem uma comida, meu coração dói. Quando eu vejo uma pessoa, enfim, necessitada das coisas bobas, não estou falando nem da pessoa vir para Deus, estou falando de ter coração para ter o sofrimento. Então, quando eu começo a ver os sofrimentos da vida, dá uma dó,
Hoje eu fui comprar um pão de manhã, sei lá, acho que foi isso, não me lembro onde eu estava. A TV, não, estava no hospital com a minha esposa, e a TV só mostrou, eu fiquei uns 30 minutos para a gente marcar uns exames, irmãos, no hospital, e 30 minutos só tragédia. Mas meu coração doeu, irmãos, doeu. Camarada correndo, o outro com fuzil, lá em São Paulo, tá, irmão, correndo atrás. Depois entra na padaria e sai dando tiro, os padeiros, irmãos, as câmeras de segurança mostram, os padeiros saem doidos correndo, quebrando tudo, foi esperto. Depois uns meninos na rua, acontece um tiroteio, mata uma criança. Eu falei, meu Deus do céu, o jornal não tem mais nada para falar, a não ser isso. Então assim, o meu coração se compadece. Na hora eu pensei, Jesus, volta rápido, Senhor, vem governar esse mundo para parar com isso. Porque se a gente, irmãos, está aqui, não tem bala, não tem tiro cruzado, não tem violência, não tem fome, não tem estupro, não tem isso, não tem aquilo, e você não se comove com o outro que tem algo errado, tem algo errado. Então essa pergunta é muito, muito oportuna. Se existe um Deus no céu, por que há tanto sofrimento no mundo? Eu te faço essa pergunta porque o livro de Jó mostra para a gente por quê. Você viu, diante de Deus, como é que aconteceu a cena? Diante de Deus, Deus estava sentado no seu trono. A Bíblia diz que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus no seu trono. Mas diz que junto dos filhos de Deus veio também quem? Está respondido ali, querido. O tempo todo diante de Deus, lembra que eu te falei? O tempo todo diante de Deus está lá, né? Está lá Satanás, os filhos de Deus, Satanás. Não vamos entrar em detalhe quem são os filhos de Deus, mas os estudiosos entendem perfeitamente que são as legiões e legiões de anjos, querubins, serafim, que vão apresentar diante de Deus, naquela adoração bonita que a gente vê, nos momentos de Deus, como administrador de tudo e de todos, e Satanás vai junto. Para que ele vai junto? E é o lugar dele, ele é ser espiritual, irmãos. A guerra espiritual, que o meu olho não vê nem o seu, ela acontece nesse nível. Existe muita lição aqui. A primeira delas, Satanás mexeu com Jó só por mexer, ou Deus lhe autorizou mexer? Então é muito importante para você não dizer que Satanás tem poder, todo o poder sobre nós. Não, eu disse lá que ele tem poder sobre a humanidade. Ele tenta e Deus permite ou não. Se Deus permitir, ele vai. Deus permitiu primeiro ele mexer com tudo que é material, matar os filhos e deixar só ele e a mulher. E aqueles 4 servos que vieram, né, dar notícia para ele. Depois o diabo dá uma segunda investida. Quando ele chega diante de Deus, Deus vai e fala de Jó. Você viu meu servo Jó? Íntegro, justo, não existe igual a ele na terra, né? E mesmo depois que você me instigou sem motivo, Jó permanece firme. Aí o diabo vai e fala, olha, pele por pele, e tudo que o homem tiver, o homem vai dar para a sua vida. Tira dele, então, toca nele no corpo, e o Senhor vai ver se Jó não vai blasfemar na tua cara, na tua face. Ainda disse assim. Lembra, irmãos, que a Bíblia fala que homem nenhum viu a face de Deus. Nem vai ver a face de Deus, vai morrer. E o termo aqui é face mesmo. E vai blasfemar na tua cara. Você gosta muito de Jó, você fala que Jó é santo, né? É isso e aquilo. Tira dele então agora a saúde, toca no corpo dele para você ver se ele não vai blasfemar do Senhor. E Deus falou, pode, mas não tira a vida dele. Mexe em tudo, mas não tira a vida. E Jó entrou naquele estado miserável e deplorável, e Jó vai sofrer, e nós vamos ver o sofrimento de Jó. Então, irmãos, eu lanço essa pergunta para te forçar a ir para dentro do livro da Bíblia. Ao invés de você dar uma resposta pessoal sem fundamento bíblico, essa pergunta é para você ir para a Bíblia. Por que existe tanto sofrimento no mundo? Porque diante de Deus existe uma batalha espiritual muito grande. Deus é o Todo-Poderoso, mas Ele permite, sim, os irmãos não estão errados que disseram por causa do pecado. Deus permite, por causa da entrada do pecado no mundo, Ele permite que o diabo toca aqui, toca ali, mas Ele sempre vai guardar a vida do justo. A pergunta do ninja, sim, talvez é a curiosidade de todos, mas é pena que nem todos têm coragem de perguntar. Tanto que eu estou lançando lá no grupo dos professores o estudo, estou lançando um questionário para que force a pessoa a assistir o estudo dentro da Bíblia e depois ter suas questões. A pergunta do ninja, sim, tem fundamento, só que a própria Bíblia responde o ninja, tá?
Eu não vou responder nunca de mim, vou responder da Bíblia. Quando eu for responder de mim, eu vou falar, esse é o meu posicionamento. Eu faço direto, você já viu, né, irmão? Só que a Bíblia responde o ninja. O ninja fala, na cabeça dele não entra que Satanás, né, está diante de Deus agora, porque na verdade, no entendimento do ninja, o Satanás está no inferno. Isso deve ser o pensamento da maioria de nós, para não dizer quase todos. No entanto, o livro de Apocalipse diz que Satanás não foi jogado ainda num determinado lugar. Qual lugar que ele será jogado? Ele não foi. Ele não foi, ele não está lá. E não... Ele, na verdade, ele está diante, acusando o tempo todo os filhos de Deus, e ele tem os seus ministros na terra, assim como Deus tem seus ministros na terra. Acho que a gente deu um estudo sobre batalha espiritual aqui, eu falei sobre isso, não dei? Ele tem os seus ministros, irmãos, né? Assim como Deus tem os seus ministros, que são os anjos, são os seres ministradores, né, de Deus. Deus também tem seus homens e mulheres, pessoas que Ele usa para ministrar, né? É a mula de Balaão, é o pastor Edgar, é o pastor Moacir, são muitos outros, seu pai, tua mãe, teu vizinho. Então Deus tem os seus ministros. Assim também na hierarquia, né, espiritual, tem o Satanás, os seus servos, os seus anjos, né? Tem os seus presidentes, os seus governadores, né, que atuam por trás das autoridades para fazer as coisas que a gente vê por aí, né? Que espíritos, irmãos, acham que está operando nesse pessoal que quer legalizar o aborto de todas as maneiras, sendo que a própria Bíblia diz que Deus é o único que tem poder para dar a vida e para tirá-la? Qual espírito está por trás? Eu desafio os irmãos, principalmente os meninos da música, eu falo muito com eles, não sei quantas vezes eles já gravaram isso, eu desafio eles a tentarem descobrir os espíritos por trás das músicas. Já falei isso com um grupo de louvor, os espíritos por trás da música, porque tem espírito por trás da música, irmão, ou tem Deus, ou tem demônio. Então tem música que te alegra, te levanta, te joga para cima, tem música que te derruba, te joga para baixo, e sem contar que tem música que te atrai ao pecado, aos prazeres da carne, tem música que te atrai aos prazeres espirituais, para lá de Deus. Então quem pensa que você pode ouvir qualquer música, que tudo música é igual, está roubado, porque existe espíritos por trás da música, assim como existe espírito por trás de todas as coisas, da minha fala, da sua fala, do meu abraço ou do meu não abraço. Por exemplo, né, um beijo é significado de quê? De carinho, não é assim? Claro que eles partem para a erotização do beijo lá, mas eu poderia te perguntar, o beijo que se dá um no outro, ele tem qual espírito por trás? De carinho. Mas o beijo que o beijo que Judas deu em Jesus, qual espírito estava por trás dele? Espírito de traição, né? Espírito para entregar Jesus. Então quer dizer, existe espírito por trás de tudo, irmãos. Às vezes do silêncio da gente existe espírito por trás. Seu silêncio é para quê? É para erguer, para levantar, para respeitar o doente, igual foi aqui, 7 dias, 7 noites de silêncio, ou para que é, né? Às vezes o silêncio é um silêncio de rebelião, às vezes o silêncio pode ser também de ajuda, né? Às vezes o silêncio de alguém nos abençoa, às vezes o silêncio de alguém nos abençoa, mas também a fala de alguém pode não abençoar. Então, entendeu, ninja? Então assim, diante de Deus existe um movimento o tempo todo. Por isso que Apocalipse fala lá que João, quando viu uma parte, né, ele viu seres diante de Deus, que se curvavam, e que diziam isso, diziam aquilo, e ele vai relatando tudo que ele via, culminando, né, com a Nova Jerusalém, descendo do céu, toda ataviada, as medidas da cidade santa, ele diz tudo isso, e ele diz o fim de Satanás e seus anjos, e diz também o fim daqueles que não foram escritos no livro da vida, que vai junto com ele para lá, e vai ser o fim de tudo. Ele foi criado por Deus, ele é a base de Deus, tá? Ele é a base de Deus. E no entendimento que eu já dei, não faz parte desse estudo não, tá, irmãos? Faz parte do outro estudo sobre batalha espiritual, e eu creio que ele está também lá na internet. Os irmãos devem buscar. Aí os irmãos vão entender o que o pastor Edgar entende de Bíblia sobre determinado assunto, precisa andar junto comigo, todo mundo entender junto, tá? E o que eu digo para você não é só meu, é meu
e dos estudos que a gente tira, sempre baseado na Bíblia. Então, está muito claro, irmãos, que ninguém criou Deus. É muito profundo o que eu estou dizendo, tinha que ser um outro estudo. Ninguém criou Deus, mas Ele criou todas as coisas. Antes de que tudo existisse, Deus já existia. Isso precisa de fé para você entender. Então Ele criou tudo, até Satanás e seus anjos. E a Bíblia vai dizer que ele era ministrador diante de Deus. Então ele é um ser espiritual, espírito da maldade. A gente nunca viu Deus, ninguém nunca viu Ele também, Ele é espírito. O que você vê são manifestações espirituais, né? E por incrível que pareça, os irmãos que têm experiência com o Deus da Bíblia na oração, é provável que vão dizer que já praticamente quase que viu demônio, algum espírito maligno, e ele nunca é bonito, ele nunca se apresenta bonitinho, agradável. A própria presença do maligno causa na gente tudo aquilo que a presença de Deus não causa. E a primeira coisa que 90% de quem tem experiência no mundo espiritual em oração, mas dentro da Bíblia, não é reteté, tá, irmãos? Lá de fora sem cabimento, a experiência bíblica, a pessoa relata medo, insegurança, pavor. Então a pessoa está tão experiente que ela sente isso, ela já sabe, tem demônio por perto. O que ela vai fazer? Onde ela estiver, na rua, no trabalho, em casa, ela repreende a que tem na maior graça, cheio da graça de Deus, e aquele espírito abandona, às vezes muito rápido, às vezes nem muito rápido, e às vezes nem vai tão cedo, mas a gente já começa a aprender diante da experiência, né? Então é possível, você sente a presença de Deus, e sente a presença do inimigo. O presente de Deus é um ambiente de paz, de calma, de tranquilidade, de resposta. Os irmãos que sabem o que eu estou dizendo, já experimentaram, já viram. Deus pode chegar perto de você, arrancar o chicote dele, te cortar no couro, mas aquilo te dá graça, te dá presença. Está doendo o lombo, você está sentindo, nossa Deus está me detonando, e eu mereço, amém, manda mais, Senhor. Está doendo, mas você sabe que é Deus, porque aquela experiência te edifica, te deixa melhor, te dá paz, você sabe, isso é Deus. Então assim, irmãos, isso é coisa muito profunda. Por isso que o livro de Jó, nesses primeiros 2 capítulos, ele é importantíssimo você entender. Tá bom, ninja? Então, você vai ver lá que é assim, é pesado? É pesado. Mas como é que pode Satanás diante de Deus? É pesado. Mas ele estava aqui e a gente viu o que é. Se você não crê como a Bíblia está dizendo, aqui, nesse capítulo 1 e 2, com todo o respaldo bíblico dos outros textos, principalmente de Apocalipse, que é assim que vai acontecer, se você não crê assim, aí você vai crer em algo que eu não vou dizer para você que é bom. Você vai crer igual aqueles que estudam o livro de Jó com intelecto. Por exemplo, os estudiosos dizem que esse livro é só uma fábula, é uma história contada lá no Oriente, e que outras religiões têm uma história parecida. Mas eu não queria que você saísse daqui pensando assim. Eu queria que você entendesse o que eu disse aqui. Isso está acontecendo diante de Deus, porque Apocalipse nos confirma. Daniel teve visões que vão se juntar e dá para entender correntes espirituais assim mesmo, né? Que orou, Deus mandou o anjo, mas o anjo encontrou no meio do caminho interferência, e lutou, e veio outro anjo para ajudar ele, aí que ele conseguiu trazer a resposta. Então assim, quando você começa a juntar Bíblia com Bíblia, você vai montar, né, um conhecimento que é verdade, o reino de Deus é assim que acontece, né? Assim que está acontecendo. Se você vai juntando isso, você vai bem. Caso contrário, você vai cair numa outra linha de estudo que diz que esse livro é só uma fábula linda, bonita, contada naquela região. Ainda vou te dizer, eles até encaixam ela dentro da história. Qual encaixe que eles dão dentro da história? É que o povo de Israel é o povo santo, o povo escolhido por Deus, o povo que teme a Deus, o povo que Deus tem um compromisso, assim como Jó era um homem justo, puro, santo e temente a Deus. E eles estavam saindo do exílio da Babilônia, e eles estavam sofrendo tanto, que eles não conseguiam entender como pode nós ser o povo escolhido de Deus sofrer tanto. Aí dizem, esses estudiosos que não creem que na espiritualidade do livro, não conseguem entender essas questões de Deus e os anjos lá diante de Deus e Satanás lá também, aí eles passam a crer que eles criaram esse livro para eles mesmos encontrarem consolo e resposta para o sofrimento deles nos exílios que eles tiveram. Então tá bom, vamos criar uma história de um homem santo, justamente a Deus, que perde tudo igual nós estamos perdendo tudo no exílio, mas vem Deus depois e devolve tudo para nós. Tá vendo, irmãos? Se a gente não ir para o lado espiritual, você vai ter só mais uma opção,
é materializar, tornar aquilo dentro do raciocínio humano, e aí você vai ficar com a parte que não é boa, aquela que vai duvidar de que diante de Deus as coisas acontecem assim. Qual a vantagem da gente acreditar na Bíblia como ela é e pegar essa lição de Jó e trazer para a vida? A grande vantagem que eu pego e todos deveriam pegar é que a gente pode sofrer e perder tudo, mas só perde a graça de Deus se quiser. Olha, o irmão fez outra pergunta, se eu acho, se Deus tinha convicção que Jó não pecaria. Eu vou dizer do fundo do coração, de acordo com o estudo, com a leitura, sim. Tanto que eu até preguei um dia, você não estava aqui, mas nesse dia, mas eu até preguei um dia e perguntei, que era como, isso aí falo eu, amém, igreja? Falo eu, pastor Edgar. Primeiro, esse livro de Jó tem um gênero literário, entre os 7 gêneros literários, chamado de poesia, poética, é um livro poético, tá, irmãos? Então, o estilo da escrita é poético, com a mistura de drama, mostra o drama humano, o sofrimento humano e tal. Então, assim, na minha leitura do livro, buscando a graça de Deus e sempre querendo aprender com o livro de Jó, eu falei para vocês um dia, falei assim, era como se Jó, eu falei essa palavra, irmão, Deus está te usando, tá? Eu falei essa palavra, Deus depositou tanta confiança em Jó, que ele é que puxa a encrenca para o lado de Jó. Leia aqui, em momento nenhum o diabo chegou diante dos filhos de Deus e falou assim, ah lá Deus, você está vendo Jó? Não, lê direitinho o versículo 6 e 7 para baixo, e depois o 2, 1 e 2, 3, você vai ver que é Deus que fala, você está vendo meu servo Jó? O que eu disse, irmão, para os irmãos da igreja? Será que você é um homem, uma mulher, que Deus confia tanto em você, que vai te jogar numa enrascada dessa igual jogou Jó? Então eu creio, irmão, plenamente, que Deus via em Jó tudo aquilo, e Deus tinha uma convicção de que Jó não ia falhar. E tanto que isso para mim, irmãos, é adoração. Se você pensa que adorar é vir aqui cantar, é dobrar o joelho e chorar um pouquinho, adoração para mim, adorador, é um homem ou uma mulher que Deus olha lá de cima e põe a gente no fogo, porque sabe, ele confia em mim, e eu vou estar com ele e vai. Porque João, onde eu tirei isso, irmãos? Quando eu falo para você, Bíblia é Bíblia, agora não estou falando de mim, estou falando de Bíblia. João, capítulo 4, vai dizer lá pelos versículos 23 e 24, assim, Deus busca para si adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não é o que eu estou dizendo, não. É que Deus de fato busca quem o adora em espírito e em verdade. E eu vejo essa cena como que Deus, ao buscar, sabia que Jó era um adorador e que Jó aguentaria ao ponto de suportar, e Jó foi aprovado. Ele não foi reprovado, ele foi aprovado. Então, assim, é o meu ver. Então, o que eu entendo? Eu entendo que lá no céu Deus olha para mim, Edgar. Eu nem vou dizer que Deus olha para a igreja, porque isso é muito pessoal, eu e Deus acabou. Eu vivo o tempo todo entendendo assim, Deus lá de cima está olhando para mim, e Ele espera encontrar em mim uma pessoa que Ele possa confiar a esse nível, confiar com todo cuidado e respeito. Deus não tem que confiar em ninguém não, amém, queridos? Ele sabe que a gente é humano, mas Ele sabe também que pode confiar no Joaquim, no outro Joaquim, sabe que pode confiar na Fátima. Agora, se você não entende assim, você vai notar que é pior viver sem esse entendimento que é com Ele. Então, quer dizer, eu estou dirigindo meu carro, eu estou parado, eu estou andando, eu estou em algum lugar, esse sentimento que Deus está me observando, e que eu gostaria tanto que Ele olhasse para mim e falasse, está ali, ó, aquele ali eu posso confiar nele. Isso me mostra a convivência com um Deus verdadeiro, irmãos. Não é um Deus de fachada, não é um Deus da minha cabeça, nem é um Deus para me dar presente, nem me dar nada, porque o mesmo Deus que dá, tirou de Jó. Então, essa convivência é que faz a gente ser santo, irmãos, reto. Eu estou falando sobre oração, as irmãs deram até a ideia, pastor, faz um estudo sobre oração, apesar que eu já fiz, porque nós vamos entrar nos momentos de muitas campanhas aqui na igreja. Estamos terminando uma de 23 dias, nós vamos começar uma outra. Deus já me deu um motivo, então eu espero também a companhia de vocês nessa campanha. Vamos orar muito. Estou orando para a gente criar aqui na igreja, antes do culto, 1 hora de oração. Quem entrar por aquela porta, acabou a conversa, nós vamos só orar, pedir a Deus, bênção de Deus, a graça de Deus. Então a gente vai entrar num tempo de oração. E eu disse para as irmãs que conversavam comigo ontem, sobre a gente orar sem cessar, orar 24 horas. Como você pode orar 24 horas? Assim. Se você começar a imaginar Deus no trono, os filhos de Deus se apresentando diante de Deus, Satanás também, e Deus olhando para baixo, buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, você se oferece, eu quero ser um desse.
Aí a mulher nua não vai te atrair, o homem fortão, musculoso não vai te atrair, né? As mulheres, né? Aí a proposta de droga, de bebida, de sexo, não vai te atrair, porque você vai ter essa visão. Deus está lá em cima, seus anjos do lado, Satanás acusando, e eu aqui embaixo, querendo ser aquele que Deus vai olhar e falar, ó, tá vendo meu servo? E quando vier a luta, a pancada, eu vou entender. Já sei, Deus autorizou, Deus deixou o diabo mexer comigo. E eu vou blasfemar? Eu vou reclamar? Eu vou ficar desesperado? Não, eu vou aguentar a dor, esperando a resposta. Quando eu sofri com a minha pedra no rim aqui, aquele dia, você acha que eu pensei o quê? Que nada, eu sabia. Deus deixou, então vamos sofrer, né? Na hora que a dor parava, eu estava na hora que não estava rolando no chão. Eu dormi em pé, escorado no sofá, muitas noites. Na hora que melhorava a dor, eu dormia, depois eu acordava. Aí na hora que a dor está me arrebentando, sabe, eu fiz uma oração. Falei, Deus, se for com essa dor que o Senhor vai me levar, estou pronto, vou embora. Fiz isso, irmão, de madrugada. Quem já sentiu dor de pedra nos rins sabe. Dizem que é uma das 3 maiores dores que existe, eu pensei por ela. E ali, o que eu pensava? Se for assim que eu vou, estou indo. E aí, a dor embora, glória a Deus, aleluia. Tá bem, queridos? É nesse entendimento. Então, irmão, minha resposta já tinha dado até antes, não dado, mas desafiado os irmãos a entender. Minha resposta é exatamente essa. Deus tinha convicção que Jó aguentaria, por isso que ele jogou Jó naquela situação, né? E a minha pergunta para os irmãos é, será que Deus vê em mim, em você, uma pessoa assim que ele possa confiar? Na verdade, irmãos, é como se Deus colocasse Jó num desafio dele com Satanás. Parece não, é isso. Era um desafio. Eu costumo chamar isso de guerra dos deuses, nas minhas leituras, irmão. Primeiro, para você ler um livro que fala de drama, você tem que entrar na história. Se você não entrar na história de Jó, você não aprende o que Jó quer ensinar. Então, quando eu entro ali, eu vejo guerra dos deuses, dos 2 únicos deuses que existem, o Deus Todo-Poderoso e o deusinho cá de baixo, que é Satanás, que é as 2 encrencas que a gente tem hoje, né? Deus de um lado te puxando, o diabo do outro, e você aqui no meio encrencado. Os encrencas quer dizer nesse sentido, é uma luta de escolha. Então é o seguinte, se você vê assim, então assim, uma briga de Deus com Satanás, e vai, Jó entra no meio. Qual a tua luta hoje? Minha pergunta é, qual a tua luta hoje? Qual a tua dor? Qual o teu sofrimento? A palavra de Deus para você é, se você está passando por isso, Deus falou que pode. Segundo, aí já é uma pergunta, será que Deus pode confiar que você vai sair vitorioso, sem blasfemar, sem reclamar, sem fazer campanha para acabar? Jó não fez campanha para Deus por aí não, irmãos. Pastor, você está dizendo então que a gente não precisa orar? Não, precisa. Mas se você ora para a doença passar, sem entender que essa doença é para te ensinar, para moldar você, para te fazer um homem melhor, uma mulher melhor, se você não entender, você não passou na prova. Essa é a questão, irmão. Porque a gente, quando começa a sofrer, a gente tem que ter um entendimento. Deus permitiu. Então eu tenho que ser obediente a Deus. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Aprenda rápido. Se você aprender rápido, vai passar rápido. Jó demorou 40 capítulos para ele entender, né? E Jó começou a discutir, irmãos, com aqueles homens. Às vezes a gente começa a discutir também um com o outro, discutir com Deus. Às vezes a gente fica orando, não, minha dor não tem lógica. Não tem lógica, eu estou sofrendo isso tudo. Não tem lógica, eu estou perdendo tudo. Não tem lógica, eu estou desempregado. Não, irmão, é o que Jó fez. Quando Jó caiu na realidade, Deus chegou nele, que é isso, Jó? Onde você estava quando eu criei tudo? Quando Deus chega em Jó e começa a falar, Jó se humilha, pede perdão a Deus, né? Meu Deus, onde eu estava que eu estava com a minha boca, que eu falei isso? E Deus continua, e depois ele fala, olha, eu te conhecia, Deus, só de ouvir. Agora, meus olhos te veem, agora eu sei quem o Senhor é. Aí Deus vira para ele, então ora para os seus amigos, Jó vai orar, Deus retribui tudo. Então sim, 38 capítulos para Jó entender que era um processo, né? E o processo exatamente qual que era. E às vezes você está aí há 38 anos, não sei quantos anos, só querendo que Deus acaba com aquilo. Amém, queridos? Existe relação entre o pecado, irmãos, e sofrimento? E entre virtude e recompensa? Tipo, é certo que o sofrimento vem por causa do pecado da gente? É certo
que a virtude, as coisas boas, vêm por recompensa, porque a gente é justo e é bom? Não, o livro de Jó acaba de mostrar para nós. É pesado, mas eu fiz a pergunta por isso. Não é. Aqui está mostrando que Jó era justo, era bom, não existe igual ele. E veio tudo quanto é desgraça na vida de Jó. A palavra é desgraça que se usa. Veio doença, morte dos filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. E doença incurável. Então, irmãos, olha, para quebrar paradigma e mexer com a nossa base, eu lanço essa pergunta. Existe relação entre o pecado e o sofrimento e entre a virtude e a recompensa? Não, porque acabamos de ver. Estou te dando a resposta. Deveria deixar você descobrir, né? Aqui o livro de Jó mostra. Quebra com tudo isso. Então, aquelas pregações de prosperidade, como eu disse, vamos para a igreja, vamos aceitar Jesus, que você vai ter solução. Não faça isso. Isso é mentira. A única coisa que você pode falar é, vem para Jesus e permanece, que você terá a vida eterna. A única mensagem, irmão, que você pode falar. É o erro que a gente comete. Falar de Jesus para uma pessoa que está com o casamento todo danado, dizendo para ela que se ali para Jesus, o casamento dele vai consertar. É aquela pessoa que está desempregada, as portas fechadas, nunca acha emprego. Vamos para Jesus, que Ele vai abrir porta para você. Não, onde você arrumou isso? E se você está aqui hoje, sua vida está muito bagunçada, em algumas áreas ou em outras, em doença, outras coisas, aprenda. Que se Deus quiser, Ele te cura. Se Ele não quiser, Ele não vai te curar, você vai morrer com essa doença. E talvez virão outras doenças ainda. É Bíblia, é Deus. Ai, que coisa pesada, mas é o livro de Jó, tá, irmão? É o livro de Jó. Vamos seguir? Você acredita que se você for fiel a Deus, Ele te abençoará com bens materiais e saúde? Muito baseado naquele de lá. Se você acredita, desgramadinho que você é, tá? É, irmãos, é Bíblia e é o livro de Jó. Amém? O que nós encontramos então no capítulo 1, irmãos? Verso 1 ao 5. Jó era um pai piedoso. Jó não foi prejudicado pela riqueza, ele era o homem mais rico do Oriente. Imagina o homem mais rico do Brasil, ou de uma região inteira, ela era o Oriente, aquela região toda. Jó era esse homem, ele não foi prejudicado por isso, porque Jó continuava um sacerdote do lar. Toda vez que os seus filhos faziam farra, bebedice, e os filhos voltavam, a Bíblia diz que Jó oferecia sacrifício a Deus, temendo que os seus filhos tivessem pecado. Ele antecipava o problema, talvez os meninos nem pecaram, mas ele oferecia sacrifício. Então Jó era um homem zeloso, era um sacerdote do lar, era um exemplo que alcançou de Deus o elogio de ser um homem que teme a Deus, que é justo, que é íntegro. Ele era tudo isso, irmãos. Mas tão logo Satanás insinua, olha bem, a tentação está aí, Satanás insinuou que Jó servia a Deus por causa de todas essas coisas que Jó tinha. É isso que está escrito aqui, irmão, estou resumindo para você. Satanás fala para Deus, sabe o que Jó é tudo isso? É muito rico, saúde de touro, tem muitos servos, tem muitos filhos. Jó serve o Senhor por isso, Deus. No dia que o Senhor tirar isso dele, ele vai blasfemar na tua cara. Então, irmãos, o diabo insinuou diante de Deus, né, que ele ia blasfemar, e que ele adorava a Deus, é porque ele tinha coisas, recebia coisas, e ele vai perder tudo, irmãos, seus filhos e seus bens, mas ele vai reter a integridade. É muito pesado, eu vou dar uma paradinha aqui, nesse momento, para não entrar, antes de entrar no capítulo 2, porque eu resumi para você tudo ali naquele slide, mas Deus falava isso no meu coração, toda vez que eu leio o livro de Jó, para trazer esse estudo. Irmãos, sabe por que dentro das igrejas tem muito crente, às vezes até crente velho, às vezes até pastor, que suicida e tira a própria vida? É porque eles não entendem essas coisas de Deus, o modo de Deus agir. Deus não garante, irmãos, que vai dar-nos essas coisas que nós buscamos. Não há promessa, garantia disso. A promessa de Deus abençoar, sim, mas não há garantia de que Deus vai me dar e nem te dar. Por que as pessoas que estão na igreja há anos, irmãos, vem uma crise, vem um problema, desestrutura, os camaradas tiram a própria vida?
É pesado, irmãos, mas é por isso. O inimigo insinuou que Jó servia a Deus porque tinha tudo, e ele está insinuando o tempo todo que nós servimos a Deus por isso. E sem contar que a gente não é tão íntegro e tão justo igual Jó. Então, eu não sou, imagino também que ninguém aqui é tão justo, tão íntegro igual Jó. Então a gente faz tanta coisa errada. Se Jó era tudo isso, e naquele momento Deus falou, pode mexer, e eu que dou lugar ao diabo? E nós que damos lugar ao diabo? E a Bíblia vai orientar a gente, não deis lugar ao diabo, e a gente dá. Então você imaginou? E quando a gente dá lugar ao diabo, irmãos, existe uma linha de estudo que diz que se chama legalidade. Porque quando eu dou lugar ao diabo, o diabo não espera Deus, irmãos, fazer o que fez aqui, não. Diante da área da teologia que fala da legalidade, é o seguinte: essa mesma cena de Deus no seu trono, os filhos de Deus e Satanás, quando a gente dá legalidade, não é Deus que vai falar, viste o meu servo Jó? Não, quando a gente dá legalidade, é o diabo que acusa, e ele diz assim, você está vendo o Edgar lá, ó, está falando que é crente, ó, mas no oculto, você está vendo, ele está fazendo isso. Aí é chamado de legalidade, eu dou o direito legal do diabo me acusar, porque ele é o acusador, e aí, Deus não pode fazer absolutamente nada. E viu como é que chega um momento de peso na vida da gente, irmãos? Então, se eu dou legalidade, o acusador vai funcionar com muita força. Enquanto no caso de Jó, não tinha essa legalidade, era justo, era íntegro. Mas mesmo assim, o diabo, olha a inteligência do diabo, irmão. Mesmo o Jó não dando esses lugares, o que o diabo faz? Insinua, olha, ele só é o que ele é porque você dá tudo para ele, tira. Deus fala, então pode tirar. O que você faria, irmão, se o seu salário fosse cortado toda manhã? Você não tem mais o que comer nem beber. É o que aconteceu. E por aí vai, eu não vou falar das outras coisas. Esse livro é tão trágico que eu até evito, irmãos. Misericórdia, perder tudo como ele perdeu. Capítulo 2, irmãos, já é uma segunda investida de Satanás, a segunda. E nessa investida, Satanás diz, né, ele insinua para Deus que Jó ia blasfemar se Deus tocasse no corpo dele. Já tinha perdido tudo, já, irmão, dinheiro, bens materiais, tinha perdido todos os filhos, e agora ele insinua assim, as plantações que Jó tinha, os animais, agora ele insinua assim, já que sobrou só o corpo, ele vai, irmãos, no último nível, para jogar Jó lá no poço, ele vai e diz para Deus, olha, se o Senhor mexer no corpo dele, agora sim, agora ele vai blasfemar de ti. E Deus, irmãos, permite que o diabo faça isso. E em seguida, então, Jó é provado, até por sua esposa, que vira para ele e fala, Jó, blasfema de Deus e morre. Porque, na verdade, se você blasfemar de Deus, você vai morrer. Né? E ali, naquela época, era na hora, era olho por olho, dente por dente. Blasfemou de Deus, ele te matava, era assim. Agora, no tempo da graça, as pessoas blasfemam de Deus, as pessoas vão para o carnaval, coloca lá Jesus sendo vencido de Satanás, né? Coloca uma transexual para ser Jesus, representando Jesus, e não morre. Por que não morre? Porque hoje estamos no tempo da graça, ao mesmo passo que tem, presta atenção no que eu estou dizendo, isso é o estudo de batalha espiritual. Da mesma forma que tem lá, diante de Deus, Deus no seu trono, os anjos diante de Deus, Satanás acusando, temos também hoje um advogado diante de Deus que intercede por nós. Quem é que está diante de Deus, sempre advogando a nossa causa? Sim, está vendo, querido, que cena bonita? Vai se completando. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus, à direita, e aí o diabo acusa, Jesus defende. Diabo acusa, Jesus defende. Diabo acusa, Jesus defende. Por isso que eu digo, a gente tem que ajudar Jesus, irmão, nessa defesa um pouquinho. Para que quando o diabo acusar, Jesus, não, é mentira. Olha lá, Deus, olha. A maior defesa nossa é quando Jesus fala, eu morri por eles, Pai. Eu derramei meu sangue por eles, Pai. Dá mais uma chance. Essa mais uma chance que a gente vê hoje, irmão, na época da graça, e lá não tinha. Lá era olho por olho, dente por dente. Você lembra o camarada lá, ofereceu fogo estranho, o que aconteceu? Não tinha Jesus para interceder ainda? Pum, fogo do céu. Né? Levantaram contra Moisés, o que aconteceu? Abre lá a terra e pum, como os camaradas engolem todos, né? Moisés ora, se não acontecer algo diferente aqui, Deus faz algo diferente, né? Miriam
levantou contra Moisés junto com o seu irmão Arão, o que aconteceu? Na mesma hora, lepra no corpo dele. Então não acontece na hora, porque essa mesma cena de Jó tem agora uma outra figura, que é Jesus, que nos defende, e o argumento maior de Jesus é: meu sangue foi derramado por eles, e Deus concorda, porque a Bíblia diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que até essa intercessão de Jesus tem um limite, irmãos. Chega num ponto da medida da iniquidade, que não dá mais, e Deus, tira a vida da pessoa, e a pessoa é condenada ao inferno, porque o sacrifício de Jesus, ele é condicional. É só aquele que crê. João 3,16 deixa claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, se você não alcançar crer, você não entra nesse grupo. E a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então a gente não é consumido por causa da misericórdia e a constante intercessão de Jesus, tá bom? Mas então Deus vai permitir que se mexa em tudo e na saúde de Jó. E dessa vez ele é provado, sua esposa manda blasfemar contra Deus, ele permanece firme, e depois ele recebe 3 amigos, e esses 3 amigos, de certa forma, irmãos, eles vão depois abrir a boca. Eles ficam 7 dias, 7 noites caladinhos, mas quando eles abrem a boca, eles são um calo na vida de Jó, porque eles só vão, como eu diria, eles vão criando no coração de Jó coisas, que chega num ponto que Jó perde a paciência. Já viu a expressão paciência de Jó? Já viu? Ele vai começar a perder a paciência. É quando ele começa a perder a paciência, que ele começa a falar coisas, e Deus fica em silêncio. Aí do capítulo 38, Deus abre a boca e começa a falar: Jó, você está falando coisas que você não sabe. Onde você estava quando eu fiz isso, fiz aquilo? Mas vamos ser sinceros, né, irmãos? Quem aqui? A Maria José eu sei, a Ana Silvia eu sei, e eu, as 2 vezes que eu senti dor nos rins, eu sei que são dores insuportáveis praticamente, né, Maria José? Tem mais alguém, irmãos, aqui que sente dor insuportável? A do rim é de arrebentar. Então eu vou dizer para vocês, irmão, imagina a dor de Jó, que era infinitamente mais. Imagine no pior momento da sua dor, irmão, se encontrar alguém para buzinar no seu ouvido, igual esses camaradas vão buzinar aqui. É isso, irmão, esses 3 camaradas vão falar com Jó, mas vai encher tanto Jó, que Jó vai à beira de perder a paciência. Não vai perder a beira, e é quando ele começa a perder a paciência, é que ele vai falar coisas que Deus não agradou. Então é o seguinte, é para os irmãos verem, irmãos, que ele vai passar por esse drama, por esse dilema, e é uma experiência para nós, para enfrentar nossas lutas, tá? Os nossos dilemas, amém, queridos? Podemos então aplicar essa primeira parte que a gente leu, entre muitas formas. A gente podia aplicar assim: olha, quando a aflição chegar, olha, mãe, eu acho muito bonita essa frase, quando a aflição chegar, Deus não estará fazendo algo com você, Ele estará fazendo algo através de você. Você entende a diferença? Quando chegar a tua luta, o sofrimento, com todo respeito, a palavra é pesada, mas é o termo que se usa, quando chegar a desgraça na sua vida, não pensa que Deus está fazendo algo com você. Porque Deus está fazendo isso comigo? Ele não está fazendo com você, Ele está fazendo através de você. A Bíblia diz que Deus não deixa vir tentação que a gente não possa suportar. E junto com a tentação, Ele já manda o livramento. Logo quando eu era novo convertido, irmãos, eu era muito duro para pregar, para falar de Jesus. Então eu aprendi, maciei muito. A quinta igreja me emaciou, me ensinou que a gente não pode ser tão duro com o outro. Mas eu estava evangelizando um moço lá onde eu morava, o camarada era meio durão para aceitar, meio bruto. Acho que com um bruto a gente tem que ser bruto, não é? Mesmo falando de Jesus, para o nível dele. Aí esse camarada veio se exaltar, porque tinha um irmão na igreja sofrendo muito. Mas o irmão estava sofrendo, irmão, mas para arrebentar. Sabe aquele irmão que você olha para misericórdia? Não estava igual o Jó. Mas esse irmão novo convertido veio se exaltar, porque está vendo lá como é que o irmão está e tal, né? E ele chegou até a usar o termo eu. Quando ele usou, Deus me encheu daquela palavra. Eu peguei e falei assim: meu filho, vou te dizer uma coisa, esse camarada é mais feliz do que você. Falei para ele, é mais feliz do que você, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não deixa vir tentação nenhuma que a gente não pode suportar. Sabe o que quer dizer? Ele está com essa luta porque ele é forte, e Deus é forte nele, e ele pode suportar. E você está aí se gabando, você é frouxo e fraco, por isso que Deus não deu para você, deu para ele. Rapaz, o camarada ficou branquinho, e aproveitei. Aí quando você vê o camarada abaixo, você monta, né? Aí eu montei, fui com mais palavra, ele baixou a cabeça, falou: ô, Edgar, é assim mesmo na Bíblia? Eu falei:
Aí eu mostrei o texto, né, que Deus não deixa vir luta, tentação que a gente não pode suportar. Aí ele falou, que isso, eu não sabia que era assim. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Eu falei, meu filho, pede perdão a Deus e prepara o teu lombo. Porque se você fosse forte, estava sobre você. Então, se o outro irmão, queridos, nós temos um irmão que está sofrendo muito, lutando, vai para o teu quarto, louva a Deus, agradeça a Deus pela vida do irmão, pede que Deus abençoe, levante o irmão e cure, livre, rápido, porque ele é forte. Deus não é covarde, Deus não é mau, Deus não é ruim. Ele não deixa vir luta que a gente não pode suportar. Quando eu vejo um irmão sofrendo, eu agradeço a Deus primeiro. Oh Deus, obrigado, que o Senhor é justo e sabe que Ele aguenta. Não está sobre mim porque eu não aguento. Essa é a visão de uma pessoa que conhece Deus, irmãos. Porque às vezes a gente blasfema de Deus, não diretamente de Deus, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas quando você não entende o agir de Deus, você começa a julgar as pessoas. Então assim, guarda essa frase. Quando vier sofrimento, quando vier a dor, quando vier a aflição, tira da cabeça que Deus está fazendo algo com você. Ele não está fazendo com você, Ele está fazendo através da sua vida. Ele está fazendo algo. Tem alguém vendo o teu sofrimento que vai aceitar Jesus porque está vendo tua luta. Tem alguém que vai precisar de uma ajuda e você vai poder ajudar depois. Se você está passando por luta, seja no casamento, seja na família, seja na saúde, seja qualquer luta, entenda, Deus sabe que você vai aguentar. E Ele está fazendo algo através de você. Vai ter um momento que você vai poder ajudar e dizer, eu passei por isso e Deus me deu vitória, tá? E esse algo que Deus estará fazendo ou trazendo é honra para o nome de Deus. Deus não massaga ninguém, irmãos, só para te humilhar e te machucar. Ele massaga você porque o que Ele está fazendo é honra para o nome dEle. Amém, igreja? Isso é coisa de crente maduro, crente que conhece Deus e que sabe. Aí eu até pego a resposta que eu dei para o ninja. Deus tem os seus anjos na terra, seus ministros na terra, e eu e você podemos ser em algum tempo esses anjos, esses ministros, que vai encontrar o outro sofrendo, vai chegar junto, olha, vem cá, eu passei por isso, vem comigo, agarra a pessoa, pode vir comigo, que eu cheguei à vitória, pode vir comigo. São os anjos que Deus coloca diante de nós, irmãos. A Bíblia diz lá no Velho Testamento, que os anjos chegavam, e não era anjo de asa não, irmãos, eles chegavam, eles eram convidados para comer, eles entravam, era homem que chegava, e era anjo, foi com Abraão, com aqueles homens. Então quer dizer, às vezes a gente pensa que os anjos vão descer de asinha, não, irmão, Deus tem aqui seus ministros, seus homens, suas mulheres, Ele prepara a gente, para a gente poder levantar o caído. Quando você diz, irmãos, assim, eu fiz esse caminho, vem comigo que eu sei o caminho, irmão, é outra coisa de eu chegar lá e falar assim, olha, faz isso que vai dar certo. Quando você fala, eu fiz o caminho, Deus me massagou e Deus me deu graça, vem comigo, muda, irmãos. É o que Deus faz comigo, com você, o tempo todo. Agora, para que desesperar, né? Para que querer acabar com a vida e tal? Vamos orar? Amém? Muito obrigado, Pai, te agradeço por esta palavra que o Senhor reservou para nós. É tão bom saber que o Senhor ama aquele homem que está sendo massagado, o Senhor ama aquela mulher que está sendo massagada, porque o Senhor fez isso com Jó, o Senhor permitiu, na verdade, que Satanás fizesse com Jó, e o Senhor não abandonou Jó, e isso traz para nós um gozo, uma alegria muito grande, porque está dizendo que nós não somos piores do que aquelas pessoas que não sofrem, porque na verdade o Senhor permite o sofrimento, porque vê em nós capacidade para seguir caminhando na Tua presença e ser vitorioso, mas ao mesmo tempo pedimos a Tua graça, a graça da Tua presença e a vitória, assim como Jó foi ricamente abençoado, nós contamos com a Tua presença, nos abençoando e restituindo cada um de nós, ajuda na nossa fraqueza e nos dá graça para seguir aqui na caminhada. Obrigado mais uma vez, eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.